Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio de No Flow do Prana! Esse é o nosso 7º episódio e hoje temos uma convidada muito especial, que é a minha amiga Paula Zamboni. Ela vai fazer uma introdução, mais ou menos, dela, falando um pouco da relação dela. Por que eu trouxe ela? Eu queria uma convidada que tivesse uma relação com o esporte. E foi assim que eu conheci. Na verdade, a gente se conheceu pelo Strava. Pelo Strava. Muito louco, né? Amiga de Strava. Ela morava na Suíça, na época eu morava nos Estados Unidos. E depois a gente se conheceu pessoalmente aqui no Rio, depois da pandemia. E ela ainda treina com o meu ex-treinador de natação, que é o Cláudio Morgado. E a gente trouxe ela aqui para ela contar um pouco da história dela em relação à espiritualidade, como é que a espiritualidade... como é que ela vive, né, a espiritualidade na vida dela e, obviamente, tá intrínseca a como ela vive no esporte também, né? Então, um pouco das vivências que ela teve durante a vida. E mais uma, acho que vale a pena você contar o último episódio, que bem recente, de uma prova que ela fez no exterior, que ali ela teve que usar bastante ali a espiritualidade dela. Então... Eu fiquei curiosa para saber o que é Strava. Strava é um aplicativo de atletas. É uma rede social, né, de atletas. Olha que maravilha. Olha que eu gosto de esporte, mas nunca nem ouvi falar de Strava. Porque aí as pessoas têm um pouco um quê de competitividade, né? Porque você tem... porque você posta o treino. Você posta seu treino. E aí tem uns segmentos, aí te dá índice, tipo PR, o seu personal recorde, né? E aí tem quando você é o campeão naquele segmento, sim. E aí você ganha uma coroa, aí você fica o rei da montanha, a rainha da montanha. Isso. Tem um pouco de competitividade. Mas eu acho que rola também uma paquera, um namoro. Gente. Já me falaram, porque se você tem e tá, por exemplo, fazendo alguma atividade com outra pessoa próxima a você... Ele conecta. Tipo assim, você sabe. Quem era aquela pessoa que eu vi pedalando, tava perto de mim? Deixa eu ver se ela tem Strava. Aí você vai lá e fiquei muito nervosa. E é um negócio do Brasil ou é mundial? Não, mundial. Mundial. Qualquer lugar que você for do mundo tem um Strava lá. E aí você pode olhar percursos no lugar onde você tá pra fazer, pra treinar. É bem legal. Gostei. Já se animou. Já me animei, só vou à academia, mas vou pro Strava. Mas o treino de força também. Treino de qualquer sim. Treino você pode Amiga, colocar. Depois que a gente sair daqui, você vai me mostrar esse negócio. Tá bom. Mas enfim, vamos lá. Então, se apresenta para as pessoas, Paula. Sim, bom, meu nome é Paula Zamboni. Eu sou atleta de corrida, de triatlon, aí tem uns 20 anos. E eu sou mãe de 3 filhos, casada. Comecei recentemente aqui no Rio de Janeiro o movimento Eu Jogo Limpo, pela integridade do esporte, pelo esporte limpo, livre de dopagem. E sou também administradora de empresas, empresária. E vim aqui contar um pouco, né, como eu conversei com a Beta, sobre a questão da espiritualidade. Eu até 2 anos atrás, eu ainda era professora de catecismo, né? Professora de catequese para as crianças. Então, sempre tive um pouco de uma atividade, assim, né? Digamos, na minha religião católica. Mas alguns episódios da vida, alguns acontecimentos da vida fizeram com que a minha espiritualidade ficasse um pouco mais aguçada e eu precisasse, né, utilizar mais. E eu acho que isso é bem importante na minha vida hoje e também no esporte. Aham. Você teve, então, teu histórico já de família, a tua família traz isso, né? Do catolicismo, né? Sim. Eu acho que como a maioria dos jovens, eu tive ali, né, aquela fase de não querer tanto, de não querer ir à missa, de não querer ir à igreja. Mas a minha família materna, principalmente, era muito conectada com essa questão. Minha avó era professora de catequese e eu morava numa cidade muito pequena. E quando eu comecei a namorar o meu marido, lá na minha cidade, não tinha nada para fazer domingo. E a gente ia à missa para se encontrar. Então, era um date. O nosso date era na missa. Porque depois da missa, a minha mãe deixava a gente ficar namorando um pouquinho em casa. Então, era nosso motivo e acabou aqui, enfim, a gente casou e a gente continua indo à missa. E a gente leva os nossos filhos, que hoje reclamam de ir à missa, mas eu tenho fé. Perdeu todo o contexto. Que eles um dia vão se aproximar. Mas aí eu vim morar no Rio e acabei entrando pro grupo de jovens e tudo.
E depois me afastei um pouco da igreja. E quando retomei o meu relacionamento com o meu marido, né? Que a gente teve ali uma pausa. Quando a gente retomou, a gente achou que fazia parte da nossa história e a gente queria muito resgatar essa coisa da religião. E aí a gente voltou para o grupo de casais e aí desde então eu fiquei. Até que o padre Zé Maria, que inclusive é ciclista, que faz várias subidas ao Cristo. A gente combina almoço depois de pedal. Que legal. Missa no Cristo. E aí o padre Zé Maria, ele que introduziu o meu marido no ciclismo. Olha que legal. E ele um dia me chamou, falou, você não quer dar aula de catequese e tudo? Na época eu tava com as crianças bem pequenininhas. E aí eu fui e eu adorei. E eu realmente só parei recentemente por causa de outras prioridades. Mas, inclusive, a gente sempre se fala, em algum momento eu vou retomar esse projeto. E eu acho também que, assim, do que eu aprendi quando criança e do que eu vejo a religião hoje, mudou muito para mim, sabe? E eu acho que essa religião que eu tenho hoje faz muito mais sentido e é que eu tento passar para as crianças e para os meus filhos, né? Sair um pouco da coisa muito da doutrina, daquela, né? Do que era antigamente e trazer mais para a atualidade, mais pro respeito, pro amor, pro fazer acho o que bem. são os conceitos básicos, né? Ali a base, né? De todas as religiões. Exatamente. Exatamente. Eu achei que isso me trouxe de volta para a igreja. E tem como a igreja ser esse lugar, né? Não precisa de ser aquele lugar, né? Como várias pessoas que se afastaram da igreja em função disso. Então, isso é o que eu tento trazer para os meus filhos. E eu fui entendendo que a religião, né? Ela não é uma parte da sua vida, ela tá na sua vida, né? A minha relação com Deus, a minha relação com o Espírito Santo, é uma coisa que eu sei que está dentro de mim. Embora eu acredite que é importante que eu vá à igreja também, mas não somente isso. Sim. Né? Então, a partir, né, de outras coisas que aconteceram no passado, eu acho que a religião, ela não só te dá, né, esperança, assim, você precisa ter algo maior do que simplesmente esse plano onde a gente está, né? A matéria. E eu acho que ela é exatamente a diferença, né? Assim, uma pessoa de fé e uma pessoa que não tem fé, e seja essa fé em qualquer tipo de Deus. Sim. É que você tem aonde se apegar. Principalmente nos momentos de dificuldade. E como eu muito cedo passei por um momento de dificuldade, eu percebi que a única coisa que me fez sair dali e conseguir retomar minha vida bem e conseguir, né, seguir meu caminho foi a religião. Quando eu fui fazer a preparação para o matrimônio, que já era com o padre Zé Maria, no curso de noivos, ele falou sobre isso. E também na relação do casal, né? Que um casal que tem fé, um casal que pratica, né, a espiritualidade, ele consegue olhar para uma crise e ele consegue entender que tem lá uma luz no final daquela estrada, de repente, sombria pela qual eles estão passando, né? Que ali não é o fim da linha. Então, essa esperança de uma nova vida, de uma nova luz, de alguma coisa melhor que vai chegar, né? Aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas, de que fecha uma janela e se abre uma porta. Tudo isso, eu acho que traz para você um outro sentido na vida, né? Até mesmo a questão da morte, né? Para nós, católicos, que a gente acredita na vida eterna, né? Isso tira um pouco o peso do mundo terreno, do mundo material, dessas relações, e principalmente de que quando a gente sai daqui, a gente, né, a gente vai para um plano melhor e a gente precisa ser uma pessoa boa para participar da vida eterna e do paraíso. Então, isso, de alguma forma, te faz querer aqui ser uma pessoa melhor. Eu acredito muito e falo muito isso assim com os meus filhos, que a gente está aqui, mas a gente tem um papel no coletivo, né? Ninguém está aqui sozinho e ninguém pode ser feliz sozinho e a gente nem tem esse direito de ser feliz sozinho. A gente está aqui para fazer o bem e para todo mundo ser feliz junto.
Jesus dizia para que todos tenham vida e tenham em abundância. E a abundância da vida é para todos. Para ser partilhado. Para ser partilhada. Então, se você está aqui na sua vida abundante, mas tem alguém do seu lado que não tem uma vida abundante, isso não está certo. E você não pode se conformar. Você não pode achar que está tudo bem, que eu estou aqui bem, o outro não está, e é um problema dele. É um problema seu também. E aí, a gente tem, né, lá no meu grupo, onde eu faço a catequese, tem alguns apostolados, e tem apostolados de jovens. Então, os meus filhos estão quase na idade que podem participar, já fazendo um tipo de ação mesmo, de atividade, de ter um compromisso, de ajudar, tipo um trabalho de visitar. É tipo um trabalho comunitário. Eles fazem muito eles pegam jovens para fazer com crianças. Então, faz o dia do Natal para as crianças carentes, desculpa. O dia do sonho, que é no dia das crianças. Mas o que eu acho legal é, assim, ter o compromisso. Sim. Não é um dia fazer. É ter como você faz parte desse grupo. Sim. Esse grupo arrecada ajuda. Você vai pedir para os pais dos amiguinhos para adotar criança, para você ir entendendo essa responsabilidade coletiva, né? E isso dá um outro sentido, né? Até para nossa própria engajamento, para nossa própria existência, né? Entender esse nosso papel em relação ao outro. Eu queria só que você falasse, assim, resumisse do teu episódio que você teve, que eu acho que teve um peso grande aí na tua vida, né? Teve. Não sei quantos anos você tinha. Eu tinha 13. Tem exatamente 30 anos. Fez esse ano. Né? 30 anos, quando eu tinha 13 anos de idade, eu morava na minha cidade, que é no interior de Minas, e eu fui sequestrada. Né? Até para quem é muito jovem, às vezes tem que explicar o que é ser sequestrado. Porque quando eu contei para os meus filhos, eles não sabiam. Não sabiam. Então, assim, naquela época, o sequestro era um sequestro que você era levado para um cativeiro e ficava durante dias até que a sua família pagasse um resgate, né? Foi uma etapa anterior ao sequestro relâmpago, né? Que hoje é mais comum, infelizmente ainda tem. Mas então era esse sequestro de cativeiro, realmente. E aí eu fui sequestrada na minha cidade e fui trazida para o Rio, que é muito aqui perto, e passei 17 dias. Nesses 17 dias, eu não tinha nada comigo, né? Eu tinha a roupa do corpo, e como eu fui sequestrada na porta da minha escola, eu tinha a mochila do colégio. E eu estudava numa escola católica. E aí a minha mochila tinha um monte de santinho, de reza, de material. Que você se conectava ou não? Não conectava, mas praticava. Porque tinha que praticar todo dia. Entendi. Então já era parte da minha rotina. E aí, né, vem a hora que você precisa. Eu olhei para os meus santinhos, ali eu me conectei. Falei, que bom que eu tenho os santinhos aqui comigo. E aí eu comecei a rezar. Mas eu comecei a rezar porque eu acreditava que aquilo realmente podia me ajudar. E porque também eu queria que o tempo passasse. Só que a minha oração, ela foi virando uma meditação. Porque eu repetia tantas vezes mantra, a mesma oração que foi virando um mantra. E de alguma forma, ela me protegeu de saber, porque o quarto onde eu fiquei... Eu tive um cativeiro VIP, né? Eu sei, porque eu sei de pessoas que foram sequestradas. Eu fiquei numa casa, num quarto, numa cama de casal, num ar-condicionado, televisão. Era alimentada. Eu era alimentada, eu tava com a perna engessada, eu tinha quebrado a minha perna, mas eu tive um cuidado para colocar o gesso, para tomar banho todo dia. E aí eu via a televisão, então, né? E no intervalo, nos comerciais, que, tipo, eu não queria ver comercial, e também na hora do jornal, do noticiário, eu gostava de ficar vendo programas aleatórios e novelas, mas eu não via noticiário. Nessas horas, que era o momento chato da TV, eu rezava. Só que foi muito importante, porque depois eu fui descobrir, né, a minha família me contou que estava passando o meu caso em todos os noticiários. E eu não tinha a menor ideia. Eu acho que eu teria ficado muito assustada. Se eu tiver... Porque passava questões sobre negociação, sobre a polícia tá na época lá na minha cidade, na minha casa. Então, assim, né, a bênção do ignorante. Eu não sabia. E eu realmente acreditava que em algum momento eles iam me levar para casa e eu ia chegar em casa e tocar na porta da minha casa. Eu não imaginava que seria uma operação tão grandiosa como foi. Então, assim, eu passava a maior parte do dia rezando.
E um dia eles perguntaram se eu queria alguma revista, alguma coisa da rua para me distrair, e me trouxeram algumas revistinhas, tipo aquelas revistas Ana Maria. Capricho. Não, era aquelas revistinhas pequenininhas, Aham. que é tipo Ana Maria, isso eu não sei hoje em dia qual é o nome. Ah. Mas ela vem cheia de oração. E aí eu encontrei uma oração lá dentro que era maravilhosa. E era para você fazer um pedido de alguma coisa que você desejasse muito. E virou a minha oração que eu rezo até hoje, quando Qual é eu a quero oração? uma coisa... Você quer que eu reze? Fiquei curiosa. Pode rezar. É. Pode que o povo em casa já vai começar também. A É rezar. pequenininha, é pequenininha. Melhor ainda. É assim, ó. Ó Deus, Rei dos Reis, só em ti deposito toda a minha confiança. Só de ti espero, com fé, alcançar a graça que tanto almejo. Aí você fala a sua graça. Ilumina meus passos, assim como iluminas todos os dias. E faz com que todas as pessoas aprendam a confiar em tua misericórdia. Amém. E aí eu ensinei para minha mãe, ensinei para todas as pessoas que em algum momento precisam de uma graça, pode rezar essa oração, que é muito poderosa. Então, assim foram se passando 17 dias, e até que veio o dia do resgate, né? Foi uma operação muito cinematográfica. Hoje em dia, em alguns lugares, YouTube ainda tem, mas assim, foi realmente a polícia de Minas veio até o Rio, na época trocou o secretário de segurança do Rio, foi uma coisa muito grande. E eu fui levada para minha cidade. E quando eu cheguei na minha cidade, a minha cidade é muito pequena, né? São 30 mil habitantes. Mas conforme o carro da polícia foi passando, e aí tinha helicóptero, e tinha televisão, e tinham... as ruas estavam lotadas, os carros quase não conseguiam passar, e a cidade estava toda de mão dada. Uau. Eles fizeram mobilizou, e eles todos de mãos dadas. E aí, à noite, o meu pai foi na rádio da cidade, se eu não me engano, para agradecer. E aí a minha mãe me contou que todos os dias rezavam juntos na rádio. As igrejas estavam mobilizadas. A minha escola, né, que é uma escola católica, todos os dias tinha uma oração. Então, foi uma corrente... Nossa, corrente do bem. Do bem, uma corrente, assim, muito... nossa, eu sou muito grata. Já tive a oportunidade de ir, né? Nesses 30 anos, eu frequento a minha cidade, minha família tá toda lá. Qual é a cidade? Além Paraíba. Então, hoje, assim, a geração nova não conhece, né, o caso, mas as pessoas mais antigas e ainda me falam, às vezes, quando eu chego, eu falo, e é sempre essa frase, eu rezei tanto por você. E aí eu falo, muito obrigada, muito obrigada. As escolas públicas, que as crianças fizeram desenho, levaram desenho na minha casa. Então, assim, foi uma corrente do bem, de amor, de fé, de oração. E eu tenho certeza que tudo deu certo por causa disso, porque era uma época que tinham casos muito trágicos, às vezes não terminava, né, em tragédia, mas assim, a pessoa muito traumatizada, muito debilitada, que ficavam em condições subhumanas. Abusos. Tanto que assim que eu cheguei na minha casa, minha mãe me perguntava, minha mãe me blindou, me levou pro quarto, né, pra saber, nossa, como é que você tá? E eu tava muito bem, e eu falava assim, quero ver meus amigos. Tava todo mundo na porta da minha casa, eu, chama fulano, chama ciclano, e minha mãe, você não quer descansar? Você quer ver se tá com fome? Eu falei, mãe, eu tô ótima, mãe, eu tô muito bem. E ninguém acreditava, não é possível que ela tá tão bem assim. Não pode estar tão bem assim. Juro que eu tô. E a minha avó, né, que super querida e já faleceu, mas que era professora de catequese, muito de fé. Minha avó tinha feito várias promessas, tinha feito vários terços na casa dela, e a minha mãe, então, chamou a minha avó pra gente fazer uma oração e todo mundo agradecer. E eu acho que, assim, daí por diante, isso ficou intrínseco, ficou gravado, né? Assim, não tem como. Não tem como você passar por uma situação dessa. Um antes e depois. É um antes e um depois. Na época, os meus pais também estavam se separando. Então, foi muito difícil, porque, né, logo depois disso, na verdade, eu já sabia que eles iam se separar, e aí, depois o meu pai saiu de casa, e aí eu vim morar no Rio, e a minha família não queria que eu viesse morar no Rio, porque toda a quadrilha dos sequestradores eram, inclusive, policiais do Rio. Caramba. Então, era o único lugar do mundo que eu não podia morar, e era o único lugar do mundo que eu queria morar. E a minha irmã também, né? Então, assim, a gente acabou vindo, mas na época tinha uma equipe que tinha que andar com a gente, que tinha uma equipe de seguranças, e aí eu falava, e eu continuo acreditando nisso, e eu falava pro meu pai,
pai, nada mais vai acontecer comigo. O que tinha que acontecer já aconteceu. Eu tenho... E assim, cara, eu moro no Rio há 30 anos. Eu nunca passei por nada no Rio de Janeiro. Graças a Deus. E que assim Deus. continue. Nunca passei, nunca vi, sei de todas as questões do Rio. Tomo meus cuidados, também não sou uma, né? Claro. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que realmente tinha que acontecer, né? Serviu para alguma coisa, porque, de fato, teve uma mudança política no Rio, na época, por causa disso, né? Desse caso. E aí, eu acabei... mesmo com toda a minha juventude, porque, né, isso é 13 anos, então ainda veio a adolescência, ainda teve toda aquela fase, né, mais complicada. Mas mesmo com tudo isso, a questão da espiritualidade ficou, assim, uma prioridade na minha vida, sabe? Ficou uma prioridade e uma crença muito forte de que o poder da oração, da meditação, né? Que hoje a gente até, né, fala assim, a oração não deixa de ser uma meditação, porque você repete. Então, assim, do pensamento positivo, das visualizações, tudo isso atrai coisas boas, de fato. Então, hoje, quando eu vou para uma prova, quando eu vou para qualquer treino, né? A gente sai de madrugada, a gente sabe que corre perigo, a gente, né? Claro, eu não saio sozinha, eu tenho uma pessoa que me acompanha, mas não é garantia. Né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu saio de casa é fazer uma oração para o Espírito Santo, é pedir Nossa Senhora, é rezar Maria passar na frente, é fazer, né, tudo que eu posso, assim, quando os meus filhos saem, porque eu não me obrigo a fazer isso. Sim, é uma coisa natural. É uma coisa natural, é isso, faz parte, né? Eu acordei, vou tomar meu café da manhã, vou rezar. O meu marido, ele acorda, ele já coloca o celular, ele tem um podcast lá também que tem uma oraçãozinha de manhã que ele gosta de ouvir. E assim, os meus filhos são criados assim. Eu acredito que eles também vão seguir esses passos, porque eles estão... quando você faz a coisa fazer parte da sua rotina, fica muito mais leve, né? Não precisa de ser algo... Uma obrigação. O que é uma obrigação, exatamente. E assim, eu espero, né, que eles e tantas outras pessoas não precisem de um episódio tão traumático, de uma coisa tão difícil, para entender, né, que realmente a gente não sabe nada e a gente não decide nada e a gente não tem controle de nada. Olha uma coisa que me chamou a atenção. O caso estava aparecendo na televisão e você, por alguma razão, não se conectou. Mas então a galera não se preocupou de você estar por dentro de tudo que estava acontecendo, né? Porque eles não te proibiram de ver o jornal. Você estava livre com controle remoto para ver o que você quisesse. Você poderia estar acompanhando o caso e tudo certo. Eles apareciam com máscaras? Ou todo mundo mascarado ou ia com a cara... Depende. Alguns mascarados, alguns não. Não tinha muito... Alguma agressividade na fala? Pessoas educadas? Existiu um que apareceu uma vez, nervoso após uma negociação, né, que como a polícia estava orientando as negociações, era aquela coisa de enrolar até achar, né? E realmente foi assim que descobriram o cativeiro, foi através de rastreamento de ligação, né? Mas então teve um que uma vez apareceu um pouco mais nervoso, mas eu nunca mais vi esse sujeito. Os que ficavam mesmo na casa comigo, que se revezavam, eram todos super tranquilos. E só homens? Ou só homens. E aí, em algum momento, eu pedi o que aconteceu, que ele falou, não vou te dar isso não, senão você vai sair por aí. Ah, não. É que um dia ele perguntou se eu gostava de funk, que ele ia me levar no baile funk. Aí eu falei assim, gente... Surreal. Aí eu falei, eu gosto. E eu gostava mesmo. Aí eu falei, eu gosto. Ele falou, não vou te levar não, senão você vai sair lá gritando que você é a filha do empresário. Aí, enfim, devia também estar meio maluco. Mas assim, eles se preocupavam durante o dia. Eles me levavam para uma varandinha que tinha um pouco de sol. Eles cuidavam de você. Cuidavam. 17 e com essa consciência, né? De pegar essa importância de pegar sol. É uma coisa que eu tô assim, oi? Tá vendo no flow do prano? Entendeu? Que tem que pegar sol, até 10 horas, tá? No filtro solar, toma aqui. Foi uma coisa muito Me dava atípica, saco né? plástico para eu cobrir o meu gesso, para eu poder tomar banho. Me levavam para tomar banho num banheiro que não tinha um degrau, para poder facilitar. Aí, no último dia, foi um pouco mais tenso. Porque o último dia, o responsável por fazer a ligação foi fazer a ligação e não voltou.
Ixi, Aí deu ruim. os policiais já estavam, inclusive, no Rio. E aí eles sabem, né? Tentam falar, não conseguiram falar, imaginaram que alguma coisa. E aí precisou fazer uma mudança de cativeiro. Nessa mudança de cativeiro, aí foi um pouco mais delicado, porque aí a gente saiu, sei lá, de uma favela para ir para outra favela. E aí eu fiquei muitas horas durante a madrugada trancada no porta-mala do carro. Meu Deus do céu, eu ia morrer. Eu tenho claustrofobia, gente. Imagina ficar Ah, não, dentro. mas eu viajei de Minas até Lempareba no porta-mala. Com a perna quebrada, com capuz e com um negócio aqui pra também não gritar. Mas assim, aí é o que eu te falo. Quando eu entrei no porta-malas, eu já comecei a rezar, né? Porque eu já vi Sim, que alguma sim. coisa muito esquisita estava acontecendo. Ali eu já comecei a rezar. Cara, a viagem passou super rápido. Tanto que eu não imaginava que eu estava no Rio. Eu achei que eu estivesse num lugar mais perto lá da minha cidade, de Além Paraíba. E assim, eu respiro pela boca, porque a vida inteira eu tive problemas respiratórios e eles taparam a minha boca, mas eu dei um jeito de respirar. Misericórdia. Eu respirei. Eu tava algemada, com capuz, com tudo que você pode imaginar. E assim, eu não fiquei desesperada. Então, não tem como atribuir isso a outra coisa que não seja Deus. Entendeu? É aquele, sabe, na hora do aperto, na hora do sofrimento, sabe? Deus pega no colo. Mas, gente, eu não desejo pra ninguém. Sim. Mas acontece. Acontece. Claro, aí quando eu cheguei no Rio, que me tiraram do carro, eu perguntei o que estava acontecendo. Aí eu comecei a chorar, mas em nenhum momento eu desesperei. Sim. Não, em nenhum momento. Até porque, né, mesmo com pouca idade, a gente sabe, não adianta eu fazer escândalo. Não, até porque você poderia gerar neles uma ação maior. Então você fica ali bem, né? Vou fazer tudo que o cara pedir. E ao longo dos dias eu fui percebendo. No início eu não conseguia comer, depois eu já fui conseguindo comer, eu já fui ficando um pouco mais tranquila. E aí, na madrugada da troca de cativeiro, foi mais um momento ruim, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Eu só entrei naquele carro, fiquei um tempão, não escutava barulho, o carro parado. O carro parado, e eu, meu Deus, onde que tá? Vamos jogar esse carro ladeira abaixo? O que vai acontecer? Sim. E aí, em algum momento, a gente foi para uma outra casa. Eu estava com o olho vendado. Eu só percebi que estavam subindo, me carregando no colo, subindo muitas escadas. Então, aí eu imaginei que a gente estava entrando em alguma comunidade. E aí, esse último cativeiro, que graças a Deus também durou pouquíssimas horas. Aí era uma casa bem, assim, simples. Só tinha uma cama. E aí, esse sequestrador ficou deitado comigo na mesma cama e com a arma apontada. E aí, esse lugar eu nem levantei, eu não fui no banheiro, eu não comi, eu não fiquei nada. Eu fiquei deitada, imobilizada, olhando pro teto, rezando. E umas 3 horas depois, eu já escutei barulho de que a polícia estava subindo e que iam invadir. E aí ele pulou a janela e aí a polícia apareceu. Que eu não imaginava que estava indo lá me procurar. Imaginei que era uma operação que a polícia ia aparecer, mas, né, iam me achar. E foi denúncia, então eles não receberam resgate? Não, eles não receberam resgate. Não, foi através de... Cada vez que eles ligavam, né, faziam contato com a minha família, a polícia de Minas... Como o crime aconteceu em Minas, né, eu fui pega em Minas, a polícia de Minas tinha o direito de fazer a investigação. Então, foi rastreando, eles começaram a fazer o rastreio a partir lá da minha casa, né, montaram como se fosse um centro de operações. E aí foram mapeando que as ligações vinham do Rio de Janeiro. Aí vieram para o Rio. E numa ligação em que esse sequestrador ligou era na Tijuca. Eles estavam com um centro de operações em Ipanema. Enquanto o parente da minha família conversava com ele no telefone para enrolar, eles saíram de Ipanema e chegaram na Tijuca e pegaram o cara ainda com o telefone. E aí, esse membro lá da quadrilha acabou dizendo onde era. Só que aí, quando chegaram no primeiro cativeiro, eu já não estava mais, né? E aí... Mas acharam... Não acharam... Na casa não tinha ninguém, mas perto da casa tinha um carro onde tinha um homem dormindo dentro desse carro. E era outro sequestrador. Eles abordaram e esse cara deu o novo cativeiro. Essa pessoa que deitou com você tava de balaclava ou tava com a cara... Não, tava com a cara super à mostra. Mas quando ele ouviu, né? E como ele pulou a janela, então assim, eu já tava meio que preparada. Que se ninguém abrisse a porta da casa, eu ia levantar e ia lá pra fora, né? Ia pular lá, porque ele já não tava mais ali dentro. Ele, quando saiu, falou, você fica quieta aí. Porque ele imaginou que ele fosse voltar.
Mas, e aí eles abriram e aí me encontraram e me levaram para Além Paraíba, né? E aí, neste momento, já tinha uns 3 presos, né? Porque eles foram Sim, foram catando ao longo do pegando. caminho, mas depois outros foram presos. Eu acho que era tipo uns 7. Era uma quadrilha Nossa. grande. E tua família toda permaneceu em Minas? A minha, Alguém veio pro a minha Rio? irmã já morava no Rio nessa época, né? E eu ainda morava em Minas, mas já com aquela coisa, porque a gente não tinha faculdade nessa época, pelo menos agora tem, mas não tinha faculdade, então a gente já vinha meio que fazer o ensino médio no Rio de Aham. Janeiro. Aí a minha irmã já estava aqui, eu estava me preparando para vir. Sim. Aí com isso tudo a gente segurou um pouquinho mais. A minha irmã chegou a morar em Belo Horizonte, porque esse era o grupo de operações especiais, né, lá de Minas, o DOESP. A minha irmã foi morar lá, mas não se adaptou. Quis voltar para o Rio. Aí, já que a minha irmã estava no Rio, aí eu vim também. E assim, aí a minha família, meus pais, e tá todo mundo lá ainda. Nunca ninguém nem veio morar aqui. E a gente acabou fazendo a nossa vida aqui. E, enfim, tive meus filhos aqui. A minha irmã também teve os dela aqui. E nunca cogitamos. Quer dizer, eu até saí, né, pra morar um tempo. Morei um Aham. tempo, mas por causa do trabalho do meu marido, eu fiquei um tempo fora. Mas a gente voltou pra cá. E eu amo essa cidade, assim, curiosamente. Eu mesmo com isso, eu não São os tenho. mistérios. São os mistérios. E eu continuo achando que, sabe, eu tô sob a proteção divina. Eu já, assim que eu comecei a trabalhar, lá na época ainda de trainee, né, nos primeiros anos de carreira, eu cheguei a trabalhar dentro de comunidade, a fazer trabalho comunitário, a ir visitar cliente em comunidade. E eu acho que eu tenho muito menos medo do que várias pessoas que nunca passaram por nada parecido. Já voltou nesse lugar? Esse lugar não, porque o lugar do cativeiro, assim, na verdade eu não fui no lugar do cativeiro, mas o cativeiro era Nova Iguaçu. E assim, eu já trabalhei em São João de Meriti, eu frequentei Nova Iguaçu e eu tenho amigos de Nova Iguaçu. E eu ia lá para as casas de show. Nenhum trauma, né? Nenhum trauma, nenhum trauma. Inclusive, assim, a minha mãe ficava em pânico, né? Porque Sim, mãe. imagina. Sai daí! Não é De Rio possível. Iguaçu! Não é possível que você tem tanto lugar para você ir. Mas eu trabalhava lá, meus amigos eram de lá. E aí, final de semana, eu ia encontrar. Mas eu acho que tem essa, né? A gente tem que se proteger, a gente tem que tomar os cuidados. Não gostaria que os meus filhos fossem, Sim. sabe, fizessem a mesma coisa que eu fiz nessa época, né? Mas eu acho que tá tudo na mão de Deus. Então você faz a sua parte, né? Mas você também tem que acreditar. E você tem que ter um pensamento positivo. E não dá pra ficar morando, gente, em qualquer lugar do mundo vai ter algum problema. Não dá pra você ficar. É isso que eu digo. Não tem lugar perfeito. Quando eu morei fora também, maravilhoso. Mas tinha outras questões. Sempre vão ter outras questões. E é isso. Eu acho que se você continua gostando, né? Porque também tem períodos, né? Tem momentos da nossa vida. Então, de repente, não sei. Pode ser que futuramente aconteça alguma coisa e você tem que se mudar. A gente nunca sabe, sabe? Mas o importante é, enquanto a gente está naquele lugar, da gente se sentir bem. Né? Sim. Mesmo com todas as problemáticas que a gente sabe que tem aqui no Rio, né? Oh. Mas assim, eu não me imaginava morando de volta no Rio. No Brasil. Mas a vida fez, né, aquela coisa que a gente está falando. Não está nas nossas mãos. Às vezes acontece uma coisa e você achou que nunca mais você ia morar naquele lugar ou fazer alguma mudança e vai lá e acontece um negócio e aí você volta. E hoje em dia eu sou muito feliz aqui, porque realmente a gente, pro estilo de vida que a gente tem do esporte, gente, de juro. Não tem, pode ser clichê falando. Toda vez que eu pedalo, não tô podendo correr, mas que eu nado, eu falo, cara, eu já nadei aqui 20 mil vezes, já subi aqui a vista 50 mil vezes. Não tem nenhum dia que eu falo, caraca, essa cidade é lindo. incrível. É lindo. Que você não queira tirar foto. Eu tiro foto da mesma coisa todo dia. Me tira uma dúvida. O esporte já existia na sua vida? Quando que o esporte entrou? O que você faz? Porque eu sei que Roberta é triatleta. Não então, era, né? Não sou mais. Agora eu sou Amiga, biatleta. é que nem alcoólatra. Eu ia falar Parou também. de beber alcoólatra sempre. Eu concordo. Né? Não deixa de ser. Não deixa de de ser. E a gente está nesse movimento de que a coisa permaneça. Então me conta, o esporte já existia? Quando surgiu?
Não, nessa época dos meus 13 anos, é outra coisa que eu tenho em comum com a Beta. Eu era bailarina. Eu não era atleta. E eu dançava por prazer, né? Por atividade física, cidade pequena. Tinham poucas atividades, balé, né? Sempre tem. Então, eu fazia balé. E aí, eu vim morar no Rio. E aí, eu vim morar e continuei durante uns 3 anos. Eu ainda continuei o balé morando aqui. Mas uma hora começou a ficar difícil, porque o balé tem horário da aula de balé, você tem que cumprir aquilo. E aí eu comecei a fazer faculdade, fazer estágio. Já não estava conseguindo mais cumprir os horários disponíveis para minha turma. E parei de fazer tudo. Aí parei, porque eu fazia o balé clássico, o sapateado, o jazz. Aí eu parei tudo. E eu tinha pra mim que jamais eu entraria numa academia. Imagina se eu bailarina entrar numa academia, porque tem isso. Puxar a ferro. Imagina, não vou entrar numa academia. E aí eu parei tudo e eu comecei a engordar. Mas aí tava no de vestibular. Não, essa época não era no de vestibular, eu já tava até trabalhando. E aí eu comecei a engordar. E eu falei, bom, assim não dá, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a correr, porque eu era fácil. Eu corria a qualquer momento. E aí foi aí que eu comecei. Aí eu amei correr. Mas assim, aí você tava aí no molde, não é fã, mas molde mais pra me manter. Sim. Mas quando é que você começou a, vou pra uma assessoria com uma planilha, com alguma coisa mais focada, assim? Foi nesse... Um ano depois. Eu corria, por minha conta. Até conseguir correr pelo menos meia hora direto, né? Porque aquele início, você corre 1 minuto, você corre 3 minutos, você corre... Aí, quando eu tava correndo já ali uma meia hora e tudo, eu comecei a namorar um professor de academia que eu ia fazer aula de running na academia. Ele era professor de local. Mas eu ficava fazendo aula de running. Aí o professor de running começou a colocar uma pilha, entendeu? Aí eu já tava fazendo uma aulinha de 45 minutos. E aí ele falou, poxa, você tá correndo, não sei o quê, faz uma prova. Aí eu falei, gente, mas vou fazer uma prova, eu preciso de uma planilha, né? E aí, cara, foi isso, que hoje em dia as pessoas contratam planilha, não sei o quê, vai fazer uma maratona. Eu contratei pra fazer uma corrida de 6. Eu falei, eu preciso me preparar pra fazer 6 quilômetros. Aí eu entrei pra uma assessoria. Que bonitinho. Aí entrei, fiz a de 6, depois fiz 2 de 6, fiz uma de 10. Tinha uma corrida de 6, tinha. E eu lembro direitinho que ela é minha amiga hoje em dia, que a Deia Folegatti ganhou. Claro, Andréia. A Deia. Sim. Aí eu olhava pra Deia, eu achava a Deia. Mas ela é deusa. Ai, deusa. Maravilhosa. Viu? Andréia, se você estiver escutando. Continua Vamos sendo mandar o deusa. link do podcast pra E ela. continua correndo, maravilhosa. E esse dia, a Deia, de repente, até vai saber qual era o nome dessa corrida, eu não me lembro. E eu lembro que ela tava com aquela roupa bem de corredor de elite, que é a tanguinha branca, ela com aquela pele bronzeada, aquele cabelo louro, era tudo de maravilhoso. Gente, a música das corridas. Depois eu quero ver, não sei quem é a Deia, eu quero te conhecer. E aí depois eu passei pra 10, até que eu decidi fazer uma meia, mas aí eu já tava com assessoria. Sim. E 2 anos depois que eu tava correndo, por causa desse professor de running, eu comecei a fazer aula de spinning, tava o boom do spinning. Gente, eu já fui viciada. Pedalava todo dia. Eu corria, corria na praia, os meus amigos, Vanessa, vai fazer aula de spinning. Eu falei, não, meu joelho, não sei o que. Não, vai que você vai com a música. É muito bom. Viciada, depois o médico. 2 vezes por semana que tu não tem corpo, não tem nada pra queimar aí. Tá queimando seu ferro. Aí fiquei fazendo só 2 vezes por semana, mas fiquei viciada. Mas vicia. Eu também fazia direto. Final de semana, se estivesse chovendo, eu ia fazer todas as aulas de spinning que tivesse na academia. Aí eu comecei a ficar com essa e o meu namorado era gerente da academia. Ele ficava o dia inteiro lá, porque ele dava aula, depois ele tinha que cuidar disso, daquilo. Eu sem filho, sem nada. Porque não tinha nada pra fazer. Aí ficava lá. E aí um dia ele, que era triatleta, ele chegou pra mim e falou assim, por que você não faz triatlo? Você já corre, pedala. Eu já devia falar assim, tá igual uma maluca aqui correndo, pedalando. É só nadar. Aí eu fiquei, cara, não sei nadar. Não é assim, só nadar. Eu vou afogar. Eu tinha feito natação quando criança, naquela dia, né? Que a mãe coloca pra você nunca se afogar na piscina. Eu não sabia nadar. Sobrevivência. Aí um dia eu viajei com uns amigos pra Angra. E resolvi, a gente pegou um botezinho, ficou andando assim pelo mar. E eu falei, gente, eu vou pular aqui do bote, vou nadar até ali a praia pra ver como é que é esse negócio de nadar no mar.
Aí nadei pessimamente, cheguei, eu devo ter nadado 300, 400 metros, cheguei morrendo de dor, mas falei, bom, dá pra fazer, dá pra... Um Mas sprint. tinha fôlego, tinha Tinha fôlego. fôlego, tinha Um fôlego. sprint já dá. Foi o que O mais sprint, eu já me tinha enlouqueceu. emagrecido, eu já não tava mais tão cheinha, entendeu? E aí eu falei, eu vou tentar, vou me inscrever. E aí eu me inscrevi num sprint de Macaé, que já era FETERJ, né? Já era o circuito do Rio Tri. E aí foi a minha primeira prova, eu fiz um sprint em Macaé e amei. Aí depois não parei mais. E aí depois, enfim, eu reencontrei o meu marido, a gente casou, e quando a gente, né, se reencontrou, eu já estava fazendo. Mas eu sempre fiz de uma forma muito amadora real, assim, que eu quase não vejo mais hoje em dia. Mesmo com assessoria. Mesmo com assessoria, Porque dentro da assessoria você tem vários perfis, né? Hoje em dia, até dentro da assessoria, tem assessorias que já são mais focadas. Hoje em dia eu vejo. Sim, total. Antigamente não era tanto assim. Dentro da assessoria, acho que você tinha aquelas pessoas que eram mais competitivas, tem outras que eram for fun, entendeu? Mas hoje em dia, eu acho que a parada ficou mais, Tá mais focada ali na performance. Sim, etc. sim. Tem as assessorias onde você vai mais pra saúde, onde você vai mais pra performance. E aí eu comecei a... Enfim, eu tava com essa assessoria. E aí eu fiz a minha primeira prova. E aí eu casei. E... eu casei. Aí quando eu casei, eu dei um tempo de prova. Mas aí é que eu digo, eu dei tempo de prova, mas eu nunca deixei de treinar. Sim. Porque eu Faz gostava. parte. Eu gostava de nadar, eu gostava de pedalar. Nadar mais ou menos. Quando eu tinha que tirar alguma coisa, eu tirava natação. Mas imagina se eu ia deixar de fazer minha aula de spinning, que pra mim era o treino. Nossa Senhora. Eu fazia meu treino ali, e se eu ia deixar de correr. Então, eu casei. Eu lembro nitidamente da minha lua de mel, o Rafael falando, Paula, vai correr um pouquinho. Vai correr, tá precisando, dá uma esparecida, vai lá, corre, volta. Depois a gente encontra, que a gente foi pra um motel que era só surf. Era o dia inteiro, ele surfava. Eu não surfo, eu queria correr. Aí a gente... quando a gente voltou, enfim, já tinha plano da carreira, trabalho, entendeu? Eu não ficava fazendo prova. Às vezes eu pegava uma provinha do Rio Tri, eu falei, vou lá fazer. E eu sabia que em algum momento eu já ia engravidar. E aí eu falei, vou logo ter os 2, que eu queria ter 2. Eu sempre quis ter 3, mas a princípio eu parei ali no segundo. E aí quando eu tive o meu segundo, eu quis trocar assessoria. Aí eu falei, agora, porque aí o professor de spinning da academia estava abrindo uma assessoria de triatlon. E eu amava, continuo amando ele, o Beto. E eu fazia todas as aulas de spinning dele. E eu falei, não, você é aluna do Beto, quero ir para a assessoria do Beto. E aí eu comecei a levar o esporte de uma forma um pouquinho mais séria, assim, de cumprir um pouco mais os meus treinos. Mas aí eu ainda fui morar na Suíça, o Beto continuou me passando planilha. Mas aí é que, de fato, eu comecei a olhar para a planilha. Porque eu acho que até ali também é isso. Você tem a planilha, um dia você faz, um dia... Se não deu, tudo bem, entendeu? Não é um problema. Porque nada vai acontecer, nada vai mudar, né? E aí, depois, quando eu entrei pro Beto, aí o Beto abriu a BLC, e aí eu comecei a treinar mesmo assim. Enfim, tive ainda a Celeste, né? Morando fora não é fácil, né? Ainda mais morando fora sem ajuda com criança. Então, as pessoas acham que assim, completamente diferente. Poxa, você ficou na Europa, fez um monte de prova maneira. Não, né? O que eu ia fazer com as crianças? Leva embaixo do braço, mochilinha, carrinho. Vai ela com triado. Um carrinho, um nas costas, uma no peito. E assim, olha que o meu marido é bem parceirão, sabe? Mas aí quando tinha prova ali na minha cidade ou na minha região, que são pouquíssimas, eu fazia. Agora essa de viajar para fazer prova em país ali perto não dava, porque realmente não tinha como levar, eles eram muito pequenos. Hoje em dia daria, mas na época eles eram muito pequenos. Não dava. Mas eu continuei ali treinando. Quando eu vinha no Brasil de férias, eu fazia. Eu sempre olhava, se tivesse uma corrida, qualquer coisa que tivesse aqui quando eu estava aqui de férias, eu fazia. Assim. Chegaram a me inscrever, cara, pra vir fazer o 70.3 do Rio, eu morando lá. Não, porque aí você vem, faz e vai embora. Eu falei, gente, mas não é assim, não. Adoro. Gente maluca, né? Tudo... É bom que é todo mundo igual, né? Assim, a maluquice é coletiva. Aí, quando a gente se mudou de volta pro Brasil, eu ainda morei 1 ano lá em Além Paraíba. Eu fui morar, assim, tipo, no mato, na roça. E montei lá uma esteira, o meu rolo, fazia os meus treininhos. E aí eu comecei a pensar, bom, agora as crianças cresceram, daqui a pouco eu tô de volta no Rio, vou dar um treino aqui, porque quando eu voltar pro Rio, eu vou voltar a fazer esse negócio. Aí eu vou fazer esse negócio sério, aí eu vou fazer direito. E aí é isso. Então, assim, são 20 anos fazendo, mas na verdade tem 3 ou 4 que eu realmente falei assim, agora eu vou ligar aqui vou colocar o meu chapeuzinho agora atleta e vou ser atleta. Mas isso, já estava ali perto de fazer 40.
E tenho feito, e tenho curtido, enfim, fazer isso da forma que eu tenho feito, mas ainda assim não sou uma pessoa de estar toda hora em prova, Sim. porque eu Já realmente... venceu alguma prova? De Ironman, não. Mas Já venci corrida, sim, já venci Não, corrida. mas ela tá sempre no pódio, ou seja de age group, ou seja geral. Você ficou em terceiro, não foi? Do 70.3 ou segundo? Sim, Porque terceiro. teve um negócio de doping, não sei. Mudou as coisas. Essa que teve o negócio do doping, eu não tava no geral, eu tava na categoria. Tá. Eu fui ano passado, que eu fiquei em terceiro no Rio, depois fiquei em terceiro em Aracaju, né? Enfim, isso até sempre fico sim no pódio de categoria, mas é uma coisa que eu tenho um pouco a medida do que eu acho que é. O que eu gosto de performar, mas eu também não gosto de comprometer a minha família, a minha vida pessoal. Eu tenho ali um equilíbrio, que às vezes até acho que vai muito mais pro treino, sabe? Às vezes eu acho que eu poderia treinar até menos, mas às vezes eu tô muito focada. Só que daquilo eu não passo. Se eu preciso passar disso para ser campeã, para ser número 1, aí não dá, sabe? Porque aí eu acho que também, né? Você tem todas as esferas da sua vida que precisa fazer a coisa fazer sentido. Eu não sou profissional, eu não tenho patrocinador, eu não vivo disso. Eu faço isso porque eu amo. Mas é um hobby? É um hobby. É um hobby e assim, não tem como, porque você acaba envolvendo muito a sua família, né? As pessoas que estão ao seu redor, você tem um outro estilo de vida, você tem uma rotina, você tem uma alimentação. É isso que eu ia falar, porque, bom, a gente que vive o esporte há tanto tempo, né? O esporte, tanta coisa boa atrás, né? Impressionante. Então... Pra mim, assim, foi uma... Eu não era, né, atleta quando criança. Nem essa questão de participar de time, de escola, de jogar as coisas na escola, eu não era essa pessoa. E eu acho que depois que eu comecei a fazer esporte, eu descobri muitas coisas sobre mim, que foi só fazendo esporte que eu descobri. Você tem seus limites, né? Exatamente. Vai muito pra isso. E assim, acho que melhorou muito a minha autoestima, melhorou muito a minha questão de foco, de disciplina, de resultado em tudo na vida, sabe? Assim, é quase que com uma metodologia do esporte, assim, que você vai trazendo pra vida. Bom, resiliência, eu acho que pra mim é uma das coisas mais... E onde você sente que o esporte e a religião se encontraram? Tem esse encontro? Você vê semelhanças? Então, assim, eu já tive algumas linhas de chegada onde eu nitidamente, assim, sabe, o que eu senti, o que eu me emocionei, aquele arrepio que você sente, é um momento que não tem como você não dizer obrigada, Deus. Porque não só a oportunidade de estar ali, mas a saúde de estar ali, o fato de você poder, né, ter condição de praticar uma coisa que te faz bem. Hoje eu vejo muito assim, eu poder treinar, porque quantas pessoas que gostariam de poder chegar um pouco mais tarde no trabalho, de poder treinar à noite, mas que, poxa, moram longe, pegam condução, não tem condição de fazer isso. E, inclusive, eu acho muito injusto esse discurso de, tipo, sai do sofá e vai fazer. Porque eu acho que tem muita gente que, se pudesse, faria. Que se tivesse tempo, se tivesse um pouco mais de grana. Então, eu acho que esse sentimento da gratidão, e aí é uma gratidão a Deus, no esporte ele tá sempre presente. Eu até estava falando com umas amigas esses dias, eu nunca me emocionei a ponto de chegar assim, chorando, como eu vejo pessoas que realmente chegam e sentem. Até ontem a discussão era, será que eu nunca me superei? Porque as pessoas choram tanto, eu queria sentir essa coisa. Mas eu me emociono a ponto de trazer, né, esse momento de falar obrigada, Deus, obrigada por me dar essa chance, obrigada por poder ter os meus filhos aqui, às vezes quando eles estão junto assistindo. Já cruzei linha de chegada na Suíça com os dois, já cruzei linha de chegada aqui, já levei eles para fazer provas de triatlon, já levei Celeste para fazer duatlon com 3 aninhos de idade. Então, assim, eu acho que o que eu tô ensinando para eles é tão precioso. E aí tem ali a questão que antecede a prova, né? Que, especialmente em dia de prova, que tá todo mundo mais pilhado. Sim. Eu fico um pouco, assim, eu rezo um pouco mais. Porque aí eu fico, sabe? A gente tem que ter muita cautela. A gente vê... Agora, em Brasília, teve um caso horrível, entendeu? O cara realmente derrubou o outro da bicicleta. E eu vi no 73 do Rio do ano passado. Um passar do meu lado e ele passou tão voraz que a roda dele bateu no cara que tava na minha frente. O cara na minha frente voou.
E a gente tá numa bicicleta a 36, 37, tem gente que 40 por hora. É muito rápido. Eu já caí fazendo ciclismo na Suíça a 33 por hora e eu me quebrei inteira. Eu tenho uma pinha, fiquei toda ferrada. Então, assim, eu peço muito pela minha integridade e pela integridade de todos que estão ali. Então, eu gosto de cantar muito, que já fica na minha playlist de treino, que é a música da consagração à Nossa Senhora, que, na verdade, na música fala, consagro a voz, meus olhos, minha boca, meus ouvidos. E aí eu fico, consagro a bicicleta, o tênis, aí eu vou consagrando tudo que está ao redor. O pacote completo. E aí eu fico mentalizando muito que... A minha ex-sogra, né, desse namorado que era professor da academia, ela era muito espiritualizada. Ela, todas as religiões que você falou que faz o bem, falou que vai dar certo, ela tá dentro. E aí ela era advogada, e ela falava, minha filha, quando eu vou pra audiência, mas eu jogo uma luz cor-de-rosa no juiz, e aí eu penso, juiz, eu jogo uma luz cor-de-rosa. E ela falava tanto dessa luz cor-de-rosa, que eu peguei isso. E aí eu sempre penso, né, assim, todo mundo nas bicicletas, aquele momento que tá todo mundo na bicicleta, eu sempre penso na luz cor-de-rosa. Porque é isso, para proteger todo mundo. Porque ninguém tá livre de nada. Ano passado eu tive uma amiga que caiu, que se machucou aqui no Rio. Foi um ano que ventou muito. E daí foi por isso que esse ano, na prova do Caribe, em San Andrés, que eu fui, assim, muito achando que eu ia fazer uma prova. Uhul! Gente, ela escolheu uma prova em San Andrés, que é no Caribe. Então, você imagina o quê? Aquela água paradisíaca, né? Enfim, sim, clima caribenho. Nadar vendo peixinho, né? Isso. E aí não foi nada disso. Os peixinhos passaram longe. Tempestade, um vento, uma coisa assim... E não cancelaram a prova, né? Aí não cancelaram a prova, deixaram a gente esperando o que seria feito por 1h30. E a gente debaixo de chuva. O lugar onde a bicicleta estava era um campo de beisebol completamente já em lama, alagado. Tipo... E eu nunca não concluí uma prova, né? Assim, nunca desisti. Então, eu comecei a pensar que eu não deveria largar. E eu acho que eu ficaria melhor, assim, tipo, não larguei do que fui e abandonei. Mas eu não estava sozinha, eu estava com a minha amiga, com a Lu. E a gente naquele debate... É muito difícil você decidir não ir parar. É muito difícil. Ainda mais você... Poxa, treinou. Eu treinei pra caramba. A Beta sabe como eu tava treinando. Eu tava esperando quando eu liguei pra ela. Eu falei, ei, Paula, poxa, eu quero saber como é que foi a prova. Com certeza você deve ter tirado pelo menos ali no age group a primeira. Porque a bichinha tava treinando muito, cara. Muito. Treinando... Mas nunca me arrependi de ter treinado, né? E nunca foi em vão. Então, foi ótimo, o treino tá aqui dentro, mas eu não consegui colocar em prática. E ali eu já vi, quando eu vi o clima, eu falei, olha, esquece, porque a gente não vai poder fazer o que a gente veio preparado para fazer. Mas eu confiei muito no bom senso da prova e na responsabilidade do organizador. Imaginei que ele ia ter um plano B, um plano C, só que não tinha. E aí começou, né, uma série de cancela a natação quando já tem gente na água. As pessoas saíam da água, não tinha ninguém para avisar que a natação estava cancelada. Então, a pessoa saía da água achando que estava na prova. Tá na transição. Tô na transição. Desrespeito, meu Deus. O cara vinha correndo, achando que ele estava competindo. Aí a gente... Falando, amigo, senta, Cláudia. Não tem nada rolando mais. Caramba. Aí um conhecido nosso, 2 brasileiros, vieram assim, sabe, no gás. Aí a gente, ele... quê? Não, mas eu nadei. Eu falei, não, mas a natação tá cancelada. Ele, mas eu acabei de nadar. A frustração é maior ainda, porque você fez um esforço ali pra chegar. E aí a gente achou que seria, né, já organizariam para sair as bicicletas. Só que não, eles não deram uma posição e a gente ficou 1h30 na chuva, esperando para ver o que ia acontecer. E aí, de novo, eu falei, olha, eu acho melhor a gente não largar, isso não vai dar certo, isso não tá bom. Essa organização já mostrou que de organizado não tem nada. Então, e aí a chuva aumentou muito e eu comecei a sentir muito frio. Eu sinto muito frio. Eu comecei a ter uns tremores até involuntários, assim, o joelho já tremia, sabe? Você fica com o corpo... E aí, beleza, autorizado sair com a bicicleta. Só que não tinha uma ordem, não era por número, não era por nada. Você pegava a sua bicicleta e ia. E aí, uma fila indiana. Chocada. E aí, quando a gente saiu com a bicicleta, a cidade, o lugar, assim que você saía da transição, o lugar já estava um pouco alagado. Já estava começando uma enchente. E... Só isso. Uma enchentezinha. Eu não
não via onde a bicicleta estava passando. Então, que perigo, gente. que perigo. Podia ter buraco. Gente. Podia ter buraco. Mas eu só confio. O que eu pensava, tá? Todo mundo já passou. Aham. Tá tudo bem. Ninguém caiu, tá todo mundo vivo lá na frente. Mas neste momento que a gente passou nessa enchente, um pouco mais à frente, aí, né, a água já não tava... Era um trecho grande, assim, que eu acho que acumula mais água. E aí, à frente já tava um pouco melhor, só que aí caiu uma chuva, a chuva aumentou muito e eu já não tava conseguindo enxergar bem. Mesmo sem óculos, sem nada. E aí, eu chamei a Lu, falei, Lu, não vamos não. Isso não vai dar certo, isso não tá legal, não vamos. E a gente, como tava chovendo muito e a gente tava com muito frio, eu esperei bastante gente. Eu só peguei minha bicicleta e fui quando já tava quase no final, pra não ter que ficar na chuva. Sim. E então, assim, eu ainda ia ter que ultrapassar muita gente, muita gente iniciante, né? Eu ia fazer um passeio. Ia fazer um passeio. Arriscado, E né? muito arriscado. Aí a Lu falou: vamos fazer a primeira volta, na segunda a gente pensa se a gente para. E eu fiz a primeira, e quando a gente fez a curva, eu fiz a curva e já estava indo para a segunda, a Lu passou e falou: olha, parei. Ela é muito levinha. E ela falou: não estou conseguindo mais segurar a bicicleta, porque as rajadas de vento eram fortíssimas. Nossa, é horrível pedalar quando venta. É horrível. Eu que não faço... É horrível. É horrível. E a nossa bicicleta muito leve. leve. É muito A leve. roda muito leve. A bicicleta começou a ficar difícil. De fato, quando tá só ventando, a gente ainda tava conseguindo segurar. Mas aí, quando vem a rajada, você não tá preparado. Se você tiver clipado, você não segura a bicicleta. E aí, estavam vindo umas rajadas meio sinistras. E aí, eu comecei a pensar, não tá certo, né? Eu falo assim, o juízo demorou, mas chegou. Eu falei, não tá certo. Se eu concluir essa prova, isso não é motivo de orgulho. Eu já estava pensando assim, isso não tá certo. Eu não vou me orgulhar se eu concluir essa prova. E como a ilha é linda, realmente paradisíaca, mas é uma ilha completamente sem estrutura. E eu não tinha me dado conta, eu rodei muito de carro lá com as crianças antes, eu não tinha percebido se tinha hospital. E imaginei que se tivesse, ia ser um hospital bem precário. Dado o que eu já tinha visto da ilha, ia ser precário. Aí eu comecei a pensar, né, a responsabilidade. Falei, poxa, se eu tô aqui sozinha é uma coisa, eu tô com meu marido, com 3 crianças, um tombo real aqui de ir para o hospital, eu vou Meu Deus, helicóptero, todo um negócio acabar maluco. com a vida de todo mundo. Gente. Coitado, o que ele vai fazer? Ele voltar? Eu já comecei. Aí você começa a pensar, né? E aí é o que a gente estava falando. Eu acho que essa hora é a hora que você tem que ouvir o seu coração, e para mim a espiritualidade mora no meu coração. A decisão, a melhor decisão é aquela que traz paz para o meu coração. E nesse momento, pedalar não estava trazendo paz para o meu coração. E quando eu pensava em parar, eu ficava em paz. Por mais que me doesse. Sabe? A gente fala que é um DNF, porque no Ironman, quando você não termina, o seu nome fica DNF, que é Did Not Finish. Eu falei, eu não tenho um DNF na minha vida, eu vou fazer o meu primeiro, ok. Vou fazer em nome da minha integridade física, em nome da felicidade dos meus filhos, eu vou fazer um DNF, porque não tá coerente. E tudo que eu me preparei para fazer, eu não tô fazendo. Muita gente foi até o final, porque essa prova, todas as provas de Ironman, você tem um negócio de um índice, de uma vaga para ir para o Mundial de Ironman. Eu já tinha essa vaga por causa de uma prova que eu fiz ano passado. Então, eu fui lá realmente para Você queria me desafiar. Que você tinha Era isso. O meu objetivo era colocar Sim. em prática o que meu treinador tinha feito para mim, que eu estava 6 meses treinando aquilo. Aquilo não ia acontecer. Por que eu vou ficar aqui me arriscando? E estranho os participantes não fazerem uma campanha de anular isso, né? Porque foi atípico. Mas assim, eu não sei se essa prova vai acontecer ano que vem, não, tá? Eu ainda tenho dúvidas. Eu não sei. Você depois viu fotos da prova? Cara, eu Da- não do pedal? vi. Não, foto do pedal eu vi. Você viu? Agora, assim, entrar pra ver, pra o que as pessoas... Eu não vi nada. Realmente acabou aquilo ali, eu virei a chave, estou de férias com os meus filhos e eu não quero saber. Mas eu ainda quero manifestar, assim, a minha opinião, né? Eles têm um e-mail lá de atendimento, que eu acho que foi muita falta de responsabilidade. Caso venha a ter uma outra edição, acho que tem que melhorar muita coisa. Sim. E trocar data, né? Porque Sim. deve ser uma data realmente ruim para aquela região. Sim. E as pessoas aproveitam para tirar férias. Assim, vários casais que estavam na prova ficaram lá também, porque eu ainda fiquei lá, a prova era domingo, eu ainda fiquei até quinta-feira. E a gente conseguiu fazer muito pouca coisa. E vários casais também estavam lá na mesma, a gente ia ficar aqui para passear, mas não deu, enfim, o tempo. Apesar de que o dia da prova foi o pior. de condição climática. Depois melhorou um pouco. Mas assim,
longe de ser o que vendem da prova caribenha, Sim. sabe? A prova Passou caribenha, longe. assim, vem pro Rio de Janeiro, que é bem melhor. A gente já está na reta final, mas eu tinha uma pergunta também para fazer, porque assim, uma das coisas que eu e Roberta a gente tem em comum nesse lugar da espiritualidade é de se abrir para outro tipo de medicina, terapia holística. Como é isso para você? Tipo, astrologia, alguma terapia holística, isso encaixa? Como que você olha essas coisas? Eu não tenho, na verdade, assim, eu não pratico, tá? Mas eu também não tenho nada contra. A minha crença é que o que te faz bem é válido. Por exemplo, a minha irmã ama astrologia e ela conversa a respeito e ela me conta. Eu só não sinto uma necessidade. Apesar de que terapias como corporais, eu gosto. Dá um exemplo de alguma coisa. Quando é shiatsu, reiki, essas coisas que... Ela Eu sou reikiana. Eu fiz toda uma formação de PNL. Uhum. E tinham Eu gosto muito. vários terapeutas na PNL. Então, assim, eu adorava. E quando a gente fez a formação do trainer, você tem que toda hora ficar dando mini palestrinhas, porque é pra você treinar, ser treinador, né? Então, eu ficava falando de esporte. E eles falavam de reiki. E aí, eu adorei. Foi aí que eu descobri, enfim. E depois pratiquei com um deles. Então, eu acho que todas as formas de você se conectar com algo que, né, a gente fala até divino, mas que esse divino tá dentro da gente. Sim, sim. Todas são válidas. Eu gostei muito da minha formação de PNL. Acho que principalmente porque me abriu para uma coisa... O que seria PNL? Só para as pessoas saberem. Neurolinguística. Programação neurolinguística. Mas assim, acho que até por falta, tá? De me empenhar um pouco. Porque eu quis, por exemplo, fazer a formação de reiki, mas aí você não consegue encaixar na vida e aí é mais uma ignorância minha, sabe? De não ter ido em busca de outras coisas do que exatamente, porque isso eu não gosto, isso eu não faço. E assim, eu tenho amigos de espiritualidades e religiões diversas. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho, inclusive, muito bom. Porque, né, você acaba trazendo coisas boas de todos os lados, o que faz sentido para você de todos os lados. E até, às vezes, assim, da própria religião judaica, dos evangélicos, todos eu consigo conversar muito bem, sabe? Entender, assim, aqui tem uma coisa muito boa, aqui também tem. Eu me interesso. E eu acho que essa diversidade é muito importante para o nosso convívio, né? Assim, eu acho que é aquele negócio, tipo, né? Religião, futebol, política, não se discute. Cara, eu acho que religião não se discute, né? Porque eu acho que a visão quando a pessoa, vamos dizer que eu sou evangélica. E aí eu quero doutrinar você. Aí é outra coisa. Mas, assim, claro que pode ser... São trocas, né? Exatamente, eu acho que essa troca... E sempre tem coisa boa, porque todas as religiões têm um fundamento, né, único. Todo mundo tá querendo a mesma coisa, gente. A maneira de se alcançar a mesma coisa. Às vezes você vai ter um caminho, eu vou ter outro. E eu acho isso bem bacana. Adorei que você é reikiana. Pra gente finalizar, tem alguma coisa, alguma dica, não sei, que você quer passar para os nossos ouvintes, espectadores? Alguma dica? Em que sentido? Da espiritualidade? Né? Deixa eu pensar, assim, eu acho que o que a gente comentou aqui no início, né, assim, isso para mim é o que é o mais forte na minha vida, pensando em esporte e até do que eu escolhi fazer como trabalho e da minha vida familiar, a preocupação com o nosso ambiente coletivo, né, a preocupação com o outro. Eu acho que esse é o ponto onde me toca mais forte a espiritualidade e eu sempre gosto de deixar como quando eu falo Deus Jogo Limpo, eu falo, né, sobre a importância
da gente garantir um ambiente justo para todos. E quando eu estou falando de espiritualidade, que a gente tenha vida em abundância para todos os seres humanos, né? Eu acho que não existe felicidade plena quando você não se compromete também com a felicidade das outras pessoas. Se comprometer não significa que você é responsável, Sim. né? A gente nunca vai poder garantir nada. Aham. Mas que você faça o mínimo pelos Sim. outros. Então, acho que esse é o meu ponto principal. Uma vez eu li um livro que não tem em português, mas ele fala, né, que a responsabilidade dos pais, e o título do livro era Criando a Nova Geração de Pacificadores, Aham. que é uma terapeuta americana, onde ela fala que a responsabilidade maior de um pai e de uma mãe é criar um ser humano bom para o mundo. O que ele vai fazer depois para o mundo. E eu acho que é esse que tem que ser o nosso pensamento todo dia. Se eu estou sendo, de fato, um ser humano bom para o mundo, e o que eu estou deixando para esse mundo. Legado, né? É. Você se sente realizada? Me sinto. Eu me sinto realizado com muitas coisas a realizar ainda, Aham. sabe? Mas eu acho que até aqui eu já consegui, assim, realizar a grande parte do que eu acho que é o meu legado, né? E eu tenho um compromisso muito forte, de fato, com essa formação dos 3 seres humanos que estão sob minha responsabilidade. E eles estão, né, agora que eles estão virando, né, entrando aí na adolescência, estão se tornando jovens e eu já consigo ver muita coisa do que eu passei. Sim. E, né, Só que a gente tá numa outra era, né? Essa era bem complicada, inclusive. Então, às vezes, bate aquele desespero, mas aí, às vezes, tem uma fala, um comportamento, uma frase que eu falo, cara, tá lá. Sabe? O que eu ensinei tá lá. Vai ser uma pessoa boa, mas eu continuo lá. No dia a dia, a gente não pode, tem que vigiar, orar e vigiar. E você tem que educar e continuar acompanhando. Então, assim, eu acho que a minha maior responsabilidade é essa, como mãe. E eu acho que a responsabilidade das mães vai muito além, né? De criar ali na sua casa o seu filho. Você está criando um filho para o mundo e isso é coisa pra caramba. E tenho uma esperança de que eles vão ser seres humanos bons para o mundo, se depender de tudo que a gente está fazendo em casa, de tudo que a gente está passando. E aí junta a questão do esporte, né? Quando eu quis criar o Eu Jogo Limpo, eu me preocupava muito com as futuras gerações, porque que tipo de ambiente essas pessoas vão viver, quem hoje é da idade aí dos meus filhos, né? Que daqui 10 anos vão estar inseridos, né? Que valores eles vão aprender no esporte? É a aposta, é a manipulação de resultado, é o doping, é isso que eles vão ver? Não, eu não vou deixar isso acontecer. Que eu transforme o ambientinho aqui do Rio de Janeiro. Tá, ok. Se eu conseguir transformar o Brasil, tá maravilhoso. Se o meu movimento chegar, sabe, no movimento olímpico, tá melhor ainda. Mas eu vou começar aqui pequeno e aí comecei o Eu Jogo Limpo. Foi tudo uma isso que conjunção. você tá falando é bem interessante, porque às vezes a gente fica preocupado em transformar numa coisa grande. Mas você tem que começar do teu núcleo. E o teu núcleo é que vai ter o efeito dominó, entendeu? Exatamente. E eu comecei o Instagram, assim, o Instagram tá com 16 mil seguidores. E tem o quê? 1 ano. 1 ano e meio que a gente começou a mexer no Instagram. E ainda tem coisa beça pra fazer. Então, só pra quem não conhece, dá um geral o que é o Jogo Limpo. E depois a gente até põe o link quando a gente botar o podcast. Sim. É uma campanha, um movimento que agora está se tornando uma associação, a gente conseguiu, né, o CNPJ, de promoção da integridade do esporte. O que é a integridade do esporte? É tudo que gera o fair play. É o antidoping, é a não manipulação dos resultados, o antirracismo, a antiviolência. Então, a inclusão, a diversidade. Na verdade, o Eu Jogo Limpo, ele tem uma característica muito forte da antidopagem. Foi aí que a gente começou e é a nossa maior linha de atuação. Mas a gente já começa a falar de outras causas e se juntar com outros movimentos. Porque tem o Pacto pelo Esporte. Tem Mulheres do Tri, né? A Mulheres do Tri tá com a gente, que é pela promoção do esporte feminino. Então, né? E a gente vê, infelizmente, no esporte todas as questões de abuso moral, abuso sexual, enfim, tudo isso. A gente tem uma pessoa que tá lá em Paris fazendo um doutorado, uma brasileira, que a causa dela é o racismo. Então, a gente está trazendo pessoas que já falam sobre tudo isso, a gente mais falando de antidopagem e essas outras pessoas, para garantir um ambiente esportivo que seja realmente saudável em todos os sentidos, né?
para todas as pessoas. Né, lutar contra tudo isso que hoje vem se perpetuando no esporte de maneira que acaba ferindo tudo que o esporte se propõe a ser, né? Que Exatamente. é um local de inclusão, de superação, de solidariedade, de trabalho em equipe. E aí a gente faz isso muito forte com a autoridade. Aqui no Brasil tem a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, só que mundo afora, as agências antidopagem estão se transformando em agências de integridade. E eu acredito e também apoio que aqui no Brasil a ABCD também evolua para esse tipo de autoridade que cuida de tudo, não só do doping, mas também das outras questões. É isso, eu jogo limpo. Acompanhar. Muito obrigada, Paula. Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu achei super legal, viu? Adoramos. Obrigada. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo a gente. E até o próximo episódio de No Flow do Prana!